Boa noite, comunidade acadêmica. Estamos aqui, nesta noite, para dar início à apresentação dos trabalhos da 26ª Mostra Científica do curso de Pedagogia. Novamente, este ano será exibido de forma online. E, neste momento, será apresentado o primeiro grupo de trabalhos do curso de Pedagogia. E o primeiro trabalho tem como título As principais causas das dificuldades de aprendizagem nos anos iniciais do ensino fundamental. Trabalho este que foi feito pelas acadêmicas Caroline da Silva Camargo, Jéssica Camila de Oliveira Moraes, Letícia Vieira Vígueres e Suelen Alves Rodrigues. Vamos assistir? Boa noite a todos. Eu sou a acadêmica Caroline Camargo, do 8º semestre do curso de Pedagogia. Boa noite a todos. Eu sou a acadêmica Jéssica Camila de Oliveira, do 8º semestre de Pedagogia. Boa noite a todos. Eu sou a acadêmica Letícia Vieira Vígueres, do 8º semestre do curso de Pedagogia. Boa noite a todos. Eu sou a acadêmica Suelen Alves Rodrigues, do 8º semestre do curso de Pedagogia. Nós iremos apresentar o nosso projeto de pesquisa, intitulado As principais causas das dificuldades de aprendizagem nos anos iniciais do ensino fundamental. Nosso professor orientador é o Sadi Ricardo da Silva Bastos. Como introdução, então, nós trazemos a consolidação do processo de ensino-aprendizagem nos anos iniciais do ensino fundamental, pois ele é afetado por diversas dificuldades, tais como a superlotação das turmas, o despreparo dos professores e o afastamento da família em relação ao ambiente escolar. Com isso, nós elencamos as seguintes perguntas de pesquisa. Por que os estudantes não aprendem? Por que os professores não conseguem suprir essas dificuldades? Quais as estratégias para amenizar os impactos dessas dificuldades? Então, na sequência, nós temos o objetivo geral, que é investigar as principais causas das dificuldades de aprendizagem em estudantes dos anos iniciais da rede estadual de ensino aqui no município de Lages. Como objetivos específicos, possuímos identificar as principais dificuldades de aprendizagens encontradas em estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental, averiguar as causas das dificuldades de aprendizagem, evidenciar as consequências dessas dificuldades para o processo educativo, analisar as estratégias de ensino, recursos didáticos e práticas pedagógicas proporcionadas pelos professores dos anos iniciais do ensino fundamental. Bom, então, na sequência, nós temos o referencial teórico. Este que é dividido em 3 capítulos, sendo o primeiro as teorias de aprendizagem, abordando o behaviorismo, o construtivismo e também o sociocultural. Na sequência, nós temos o capítulo 2, que é as dificuldades de aprendizagem, trazendo sobre os conceitos de dificuldade de aprendizagem, os tipos de dificuldade de aprendizagem e também o que causa a dificuldade de aprendizagem. E, por fim, o terceiro capítulo, que coloca sobre as abordagens educacionais para estudantes com dificuldade de aprendizagem, sendo o papel do professor e as intervenções eficazes. Metodologia. Tipo de pesquisa. Então, a pesquisa ela é exploratória e descritiva. Amostra. Então, foram 10 professoras e 100 estudantes que frequentam os períodos matutino e vespertino dos anos iniciais do ensino fundamental de uma escola estadual aqui do município de Lages. Técnica de coleta de dados. Então, foram feitas através de observações em sala de aula e a aplicação de questionários às professoras regentes e também às professoras de apoio das turmas acompanhadas. Técnica de análise de dados. Combinação quanti-qualitativa. Com relação, então, aos resultados e discussões, frisamos aqui que a nossa pesquisa está em andamento. No entanto, é possível apontar alguns resultados parciais obtidos através dos questionários que foram realizados com as professoras. Então, sobre os aspectos observados nos estudantes com maior dificuldade de aprendizagem,
segundo as professoras dos anos iniciais. Com 29%, nós temos o desinteresse por parte dos estudantes. Com 25,8%, problemas familiares que os estudantes acabam trazendo para o ambiente escolar e que influenciam no seu processo de ensino-aprendizagem. Com 22,6%, possíveis transtornos que as crianças apresentam. Com 9,7%, problemas sociais da comunidade onde essa criança está inserida. 6,5%, atrasos devido à pandemia, aos anos que essas crianças tiveram aulas somente online e atividades assíncronas. E 6,5%, possíveis patologias. Trouxemos também um gráfico que mostra as maiores dificuldades encontradas em sala de aula. Falta de apoio dos órgãos governamentais, que seria a falta de investimento o suficiente na educação, 22,6%. Falta de recursos, 9,7%. Falta de apoio da família, 29,7%. Falta de interesse dos estudantes, 19,4%. E a desvalorização do professor, tanto por parte dos estudantes, 19,4%. Na sequência, agora a gente tem um gráfico sobre quais tipos de atividade os estudantes apresentam mais dificuldades. Com base no que as professoras responderam dos anos iniciais, a menor porcentagem fica com 2,4%, que é a participação em discussões em grupos. E através de alguns relatos foram colocado que essas participações em grupos são benéficas para a turma, onde um ajuda o outro e então a porcentagem fica assim mais baixa. Na sequência, nós temos a construção do sistema alfabético, com 4,8%. E logo em seguida, a questão da ortografia, a escrita, com 7,1%. Por fim, as maiores porcentagens são o raciocínio lógico, a realização de cálculos matemáticos, a expressão escrita, a produção de textos, e também a leitura e a compreensão de textos, ambas com 21,4%, onde desenvolve a maior dificuldade dos estudantes para a realização dessas atividades. Ao perceber um estudante com dificuldades de aprendizagem em sala de aula, que medidas são tomadas? Com 15%, se tem um encaminhamento para a coordenação. Então, quando o professor ele percebe que o estudante ele está com algum problema, ele não consegue resolver em sala, aí esse problema ele é levado para a coordenação. 22,5%, atividades diferenciadas. Então, o professor ele percebe que a forma tradicional não está mostrando resultados significativos, então ele traz atividades diferenciadas. Reunião com os familiares, 22,5%. Então, é quando o professor ele percebe que precisa da reunião com a família. Mudança no planejamento, 20%. Então, é quando o professor percebe que o planejamento que ele fez não está trazendo resultados positivos, ele precisa alterar o seu planejamento. Com 20%, recursos didáticos alternativos. Então, ele pode trazer para a sala de aula jogos, vídeos, outros recursos. Aqui estão as referências do nosso projeto. Obrigada pela atenção. Parabéns, meninas. Foram muito bem. Trabalho realizado com sucesso e muito bem apresentado. Obrigado pela participação de vocês. Na continuidade, queremos convidar as acadêmicas Jéssica Camila de Oliveira Moraes e Suelen Alves Moraes para apresentar o trabalho sobre alfabetização, letramento e conceitos matemáticos. Boa noite, eu sou a professora Maria Inês Schmidt de Lis, professora dos anos iniciais da Escola de Educação Básica Rubens de Arruda Ramos. Sou preceptora pedagógica do Residência. Boa noite, eu sou a acadêmica Caroline Camargo, participo do programa Residência Pedagógica. Boa noite, sou a acadêmica Gabriela Oefling e também participo do programa Residência Pedagógica.
Boa noite, sou a Jéssica Camila de Oliveira e também participo do programa Residência Pedagógica. Boa noite, eu sou a acadêmica Letícia Vieira Vigers e também participo do programa Residência Pedagógica. Boa noite, eu sou a acadêmica Suelen Alves Rodrigues e também participo do programa Residência Pedagógica. Então, eu, a professora Maria Inês, que sou preceptora no Rubens, somos orientadas pelo professor Sadi Ricardo da Silva Bastos. O nosso projeto, Alfabetização, Letramento e Conhecimentos Matemáticos. O porquê desse projeto? Então, devido à questão da pandemia e que os alunos necessitam muito do auxílio presencial, nós tivemos o objetivo de elaborar esse projeto com as meninas no segundo e quinto ano. Por quê? Porque o segundo ano é o final do ciclo de alfabetização. E o quinto ano, os nossos alunos vão passar por uma transição que irão para o sexto ano do Fundamental 2. Desde fevereiro, nós nos reunimos com as nossas residentes na escola, juntamente com o professor Sadi, fizemos várias reuniões, fizemos também com a escola para apresentar o nosso projeto, e fomos às salas onde as meninas fizeram um diagnóstico praticamente o mês todo de fevereiro, e a partir do mês de março, nós começamos a desenvolver as atividades em 2 grupos. As meninas vão no matutino e no vespertino, trabalhando em média com 5 alunos de cada turma. O nosso projeto está em andamento, está em construção, já reavaliamos várias vezes. Em consonância a isso, também fizemos um estudo do projeto político-pedagógico da escola, para ver as reais necessidades. Já houve avanço, já houve grandes avanços, teve alunos que já retornaram para a sala, onde alguns outros estão indo, e na sequência as meninas irão apresentar melhor cada passo. Obrigada. Nosso objetivo, então, é contribuir no processo de alfabetização, letramento e conhecimentos matemáticos dos estudantes, através de atividades lúdicas que alimentem o imaginário infantil e contribuam para o desenvolvimento da leitura e escrita. Possuímos como metodologia, então, o projeto está sendo desenvolvido pelas residentes na escola, em consonância com as professores e sobre a orientação da nossa professora preceptora e também a coordenação do Residência Pedagógica. Com isso, então, as atividades elas são planejadas e também realizadas semanalmente, e consideram as práticas a serem realizadas conforme as dificuldades que os estudantes estão apresentando naquele momento. Bom, com tudo isso, então, na perspectiva inter e multidisciplinar, busca-se intervir a partir das dificuldades individuais dos respectivos estudantes dos anos iniciais e do ensino fundamental. Bom, então agora a gente vai apresentar alguns resultados esperados. A gente enfatiza também que o nosso projeto ele está em desenvolvimento, mas a gente já consegue observar alguns avanços bem significativos nos estudantes. Então, eu faço dupla com a colega Suelen, nas quintas-feiras de manhã. A gente vai até o Colégio Rubens e atende estudantes do 5º ano, selecionados, que a gente observa que estão precisando mais dessas aulas de reforço. Com isso, nosso objetivo, então, é trabalhar e melhorar os conceitos de alfabetização, letramento, a leitura e também conceitos matemáticos. Conforme a gente observa que os estudantes já atingiram os seus objetivos, a gente retorna eles para a sala e também conversa com a professora para estar recebendo novos estudantes que estejam precisando mais. No decorrer do nosso projeto, nós temos focado bastante na leitura,
que é o que a turma tem pedido mais, e a professora também tem observado que necessita mais. E com isso a gente vai trabalhando semanalmente conforme que os estudantes estão precisando. Então a gente vai desenvolvendo as atividades e os materiais conforme o que a gente observa que a gente tem que estar trabalhando melhor com eles. Bom, então nesta imagem pode-se observar que as crianças elas estavam utilizando o material concreto, elas estavam utilizando um alfabeto móvel, estava sendo trabalhado em duplas. Então, através dessa atividade, elas conseguiram explorar o som das letras, as sílabas, conseguiram formar palavras. Então, esta imagem é só um exemplo de outras atividades que a gente trabalha com as crianças com o uso de material concreto. Sou a residente Jéssica e trabalho lá no Rubens no período vespertino. Nas terças-feiras atendo a turma do 2º ano e na quinta-feira a turma do 5º ano. Então, eu busco observar qual é a dificuldade tanto no individual quanto no coletivo da turma e trazer atividades diferenciadas que busquem tornar o conhecimento mais significativo. A gente utiliza materiais como tinta guache, tampinhas de garrafa. A gente trabalha a questão da caligrafia, operações básicas, a leitura, a escrita. Então, já tivemos grandes evoluções, já foi trocado alguns estudantes da turma por já ter grandes avanços e voltaram à sala de aula como os demais estudantes, conseguindo ter um acompanhamento conforme a faixa etária deles. Eu, residente Gabriele, junto com a residente Caroline, trabalhamos com o 2º ano do período matutino. A gente trabalha com 5 crianças dando aula de reforço, para ajudar eles com as suas dificuldades. Então, dos 5 estudantes que a gente iniciou este ano letivo, 2 deles não necessitam mais do reforço pedagógico, sendo encaminhado outros 2 estudantes. Então, a gente avalia cada um deles e percebe quais são as necessidades que eles necessitam de reforço, nas questões de alfabetização, de letramento, na questão também da matemática. A gente trabalha bastante a leitura e a escrita com eles, reconhecimento das letras do alfabeto, dos números, e aí a gente vai avançando conforme as necessidades de cada um, conforme eles também vão avançando em cada um desses conceitos. A gente privilegia uma pedagogia bem lúdica, trazendo materiais concretos, tornando o conhecimento algo significativo para essas crianças, que elas possam concretizar esse processo de ensino-aprendizagem e consigam acompanhar as suas turmas e os conceitos que são apresentados para eles. Então, essas são as referências que a gente utilizou no nosso projeto do programa Residência Pedagógica. Obrigada pela atenção. Que bom, meninas, que vocês já assistiram, né? Já participaram, já fizeram a sua apresentação. E depois de uma pesquisa muito bem elaborada, queremos passar os nossos parabéns. E você que está nos acompanhando, se está gostando, deixa aí seu like. E se tem alguma pergunta, alguma sugestão, algum elogio para fazer, faça no chat. Ele é totalmente ao vivo e, à medida que for possível, as acadêmicas e os acadêmicos estarão respondendo. Façamos isso e agradecemos, mas contamos com a sua participação. E na continuidade das apresentações dos trabalhos, nós temos o trabalho Afetividade e Ludicidade no desenvolvimento das competências e habilidades em alunos do ensino fundamental, das acadêmicas Ana Paula de Souza Ribeiro e Maquele de Liz Pessoa. Vamos acompanhar o trabalho das acadêmicas? Olá, tudo bem? Eu sou a Ana Paula e juntamente com a minha colega Maquele, a gente veio apresentar na 26ª Mostra Científica o nosso trabalho que a gente desenvolveu referente à observação e intervenção do nosso trabalho acadêmico.
com o tema afetividade e ludicidade no desenvolvimento das competências e habilidades em alunos do ensino fundamental. Somos acadêmicas do curso de Pedagogia. A nossa orientadora é a Marta Aparecida de Lima Machado Calegari. A nossa pesquisa e, posteriormente, intervenção, ela foi desenvolvida no segundo ano do ensino fundamental em 2 escolas públicas da Serra Catarinense, sendo uma escola localizada no município de Lages e a outra localizada no município de São Joaquim. Nós aplicamos metodologias de alfabetização, letramento e numeralização nos estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental, tendo como foco principal os alunos do segundo ano, pelo fato de eles estarem ainda no período de alfabetização, né? Alfabetização, numeralização, pela proposta de conhecimentos e habilidades já eram para eles estarem desenvolvendo a junção silábica, né? E as operações simples, mas como nós tivemos algumas lacunas que não ficaram abertas pelo período que eles não, pelo fato de não terem tido educação infantil no período correto devido à pandemia, e no ano posterior ao mais crítico da pandemia, alguns pais ainda se sentiam inseguros de encaminhá-los para a escola. Então a gente conseguiu fazer a nossa intervenção voltada ao resgate do que não foi desenvolvido ainda, né, pelas crianças, por ter ficado com muita coisa da pandemia que eles não conseguiram desenvolver e atribuir ainda o conhecimento conforme a sua faixa etária. Trazemos como objetivo resgatar e desenvolver as competências e habilidades previstas no currículo, com o intuito de suprir possíveis lacunas deixadas pela pandemia, utilizando a afetividade e materiais lúdicos como estratégia. Aqui também enfatizo que atrasa o desenvolvimento dos alunos é a rotatividade dos professores. Em questão do meu estágio, durante a observação, a minha turma do segundo ano tinha passado já por 5 professores, onde essa rotatividade dificulta a aprendizagem dos alunos até para eles terem o desenvolvimento da afetividade com o professor e o desenvolvimento das estratégias que é previsto pelo currículo pela idade deles, né? A nossa metodologia para realizar a nossa pesquisa, ela foi por meio de revisão de literatura, de materiais já publicados e agrupados com base na teoria para a construção de um novo texto, né? Então, nós conseguimos achar alguns autores que escreveram alguns artigos sobre o resgate de conteúdos no período pós-pandemia, tendo em vista, então, que esses alunos, lá em 2020, estavam na faixa etária entre 5 e 6 anos, então, ainda em período de educação infantil, o qual lá nesse período eles não conseguiram desenvolver as habilidades e competências para agora vir estar desenvolvendo a parte da alfabetização, né? E a gente também, para desenvolver a nossa pesquisa, escolhemos o método conceitual analítico, né? Sendo que o nosso baseamento foi obtido por bibliografias de autores com ideias e conceitos similares ao objeto de estudo. Então, com isso, a gente também conseguiu ver que tem vários artigos já publicados falando dessa questão, né? Esse tempo que foi perdido, por mais que a gente tente estar recuperando ele também, ele acaba ficando para trás, porque a gente sabe que é muito importante cada período de desenvolvimento da criança ele estar desenvolvendo as habilidades e competências. Então, o que nós percebemos, eu aqui em Lages e a Ana Paula em São Joaquim, que a afetividade, ele traz com que a criança confie nesse adulto mediador, né, que no caso é o professor. Então, a partir da hora que a gente torna um ambiente mais afetivo, mais acolhedor, com um som mais tranquilizante, então também utilizamos de música para fazer um sonzinho baixinho, para que eles relaxassem, eles conseguem demonstrar melhor o que ele ainda não consegue desenvolver, porque quando ele tem vergonha, ele não se sente confortável com aquele adulto, ele não consegue demonstrar o que ele ainda não consegue desenvolver. Assim fica mais fácil, inclusive, da gente estar observando a criança que tem alguma questão com a visão, né? Aconteceu muito comigo de um aluninho ficar sentado mais ao fundo da sala e depois ele falar para mim que ele não conseguia ver o que eu estava mostrando ali na frente. Então, quando eu trouxe ele para perto de mim, ele já participou mais, ele já conseguiu me mostrar o
o que ele não estava entendendo ainda. A gente também trabalhou a questão do som, né, para formação silábica. Então, alguns deles já conseguiram facilitar melhor com isso e a utilizar materiais lúdicos, né? E os nossos materiais lúdicos foram coisas bem simples. A gente utilizou de tampinhas. Eu aqui em Lages utilizei de tampinhas para estar fazendo, como ali na foto mostra, o ábaco, é o ábaco que você consegue remover as pecinhas e colocar. Aquela ali tem as 3 sequências, né, de centena, dezena e unidade. Então, eles conseguiam fazer a contagem dos números naturais, reconhecer a sequência, né. Depois, eles estavam entendendo que quando eu tinha 10 unidades, eu podia juntar por uma dezena. Quando eu já tinha 10 dezenas, eu poderia trocar por uma centena. E logo após, estar trabalhando com a operação de soma e subtração. Outra coisa também que a gente levou para eles em sala de aula foi outras fórmulas de realizar matemática. Então, não somente o ábaco, mas o material dourado, mostramos para eles a calculadora, a própria contagem nos dedinhos, enfim, a gente tornou isso mais concreto para que eles nos demonstrassem o que eles ainda não conseguiam realizar, e eles foram bem participativos, demonstrando muito já com uma facilidade bem avançada, outros ainda descobrindo, né, essa etapa na parte da numeralização. A parte da alfabetização é a mesma coisa, o alfabeto móvel, a Ana fez lá mais à frente vai ter outras imagens, né, com o alfabetozinho em quadradinhos, eu fiz nas tampinhas também, eles ficaram bem contentes, gostaram bastante de estar manuseando esse material. Então, vamos escrever o seu próprio nome, coisas que eles já conheciam, né. Então, ali eles conseguiam demonstrar para nós o que eles já conseguiam juntar sílabas. Eu percebi que muitas crianças já conseguem fazer escrita, alguns já de forma cursiva, outros não, e algumas crianças nem isso não conseguem realizar, eles ainda não conseguem conciliar o som do alfabeto ou da sílaba com o código, né, para a escrita. Então, a gente viu que tem muito essa questão dessa... ainda falta desenvolver essas habilidades e competências que era previsto para a faixa etária deles. E concretizando isso de uma forma acolhedora, eu consegui prever muito bem no meu período de aplicabilidade da intervenção, que eles facilitou mais para eles isso, né? Então, como a minha colega estava abordando, ali tem imagem que eu também trabalhei os números, eu desenvolvi uma trilha numérica, desenvolvendo a adição, eles poderiam contar na mão, apresentei a calculadora também, e referente à continha que estava lá na trilha, um exemplo, 7 mais 7 daria 14, o aluno viria aqui na mesa e procurava o resultado para colar na devida adição. Nossos resultados obtidos foi na realização da intervenção, onde percebemos que a afetividade aproxima a criança do professor, que isso é muito essencial. O aluno criar aquele vínculo com o professor e ter segurança para perguntar, porque quando o aluno é inseguro, se ele tem dúvida, ele nem questiona o professor, né? Assim, contribuindo na percepção de quais competências e habilidades precisam ser retomadas e desenvolvidas. Durante a nossa observação, a gente também analisou que o professor em si, ele quer dar continuidade naquilo que o currículo propõe. Muitos professores em si, através da nossa observação, a gente viu que o professor, ele não está analisando se o aluno realmente está adquirindo conhecimento, se ele está aprendendo. Mas sim, é preciso, a gente sabe que, infelizmente, é preciso dar continuidade no currículo, mas é essencial dar continuidade se o aluno está realmente aprendendo a faixa etária dele, né? Em questão também, a gente trabalhou bastante a ludicidade, como a minha colega comentou, que ela oportuniza que as atividades utilizadas com o intuito de retomar os conteúdos sejam mais prazerosas e significativas para as crianças, facilitando na concretização de ideias para desenvolver as habilidades e competências. Analisando em virtude a ludicidade, a gente pode conceituar que os anos iniciais, eles também são crianças, então é bem importante a gente trazer o lúdico, que seja uma forma mais divertida e criativa para cativar a aprendizagem dos alunos. E esse é o nosso referencial teórico. A gente agradece a todos pela atenção. Muito bem, meninas. Parabéns, acadêmicas. O trabalho de vocês, muito bem feito. Estão de parabéns.
Continuemos, então, com os nossos trabalhos apresentando o trabalho das acadêmicas Gisele Renata Ludwig e Letícia Luciara Andrade, que tem como título Musicalização na Educação Infantil. Musicalização na Educação Infantil. Acadêmicas Gisele Renata Ludwig e Letícia Luciara Andrade. Orientador, professor mestre Sadir Ricardo da Silva Bastos. Curso Pedagogia. Introdução. O problema encontrado sobre a disseminação do ensino musical na educação infantil é por conta de muitos profissionais que não exploram o tema e se limitam a apenas cantigas e músicas coreografadas. Muitas vezes, isso ocorre por falta de comprometimento, de instrução ou até mesmo insegurança do pedagogo. Quando se fala de ensino de música, logo pensa-se em instrumentos. A música é a exteriorização de emoções por meio dos sons. Na educação infantil, possui papel ainda maior. Age como fator de socialização, permitindo à criança extravasar seus sentimentos. É significativo que os profissionais da pedagogia que atuam na educação infantil utilizem a música no processo ensino-aprendizagem e desenvolvimento humano. Nesse sentido, quais as contribuições da música para o desenvolvimento infantil? Como os professores podem desenvolver a musicalização em sala de aula? Objetivo: investigar as contribuições da musicalização no processo de desenvolvimento infantil. Objetivos específicos: identificar os benefícios da utilização da música na educação infantil. Compreender a importância do uso da música na educação infantil. Identificar os tipos de música que são utilizados na educação infantil. Metodologia. A pesquisa é uma revisão bibliográfica, sistemática, com a coleta de dados em artigos, revistas e livros. Brescia, Dalalande, Brito, Barreto, Márcico, Snyders, Wallen, Piaget, Inhelder e Lucchesi. Os dados foram coletados no site Google Acadêmico, onde foram encontrados 198 artigos e selecionado 20 sobre musicalização na educação infantil. Para análise de dados foram utilizados os seguintes critérios: objetivos, metodologia, resultados e conclusão. Referencial teórico. Capítulo 1. Musicalização na educação infantil. Conceituando a musicalização. No contexto escolar, mais precisamente na educação infantil, ouvir músicas e determinar músicas para diversos momentos, dentre eles, para a acolhida e hora do lanche, são práticas comuns. Mas, infelizmente, o que acontece nesses momentos é o uso do canto apenas como um tipo de marcador de rotina ou uma tentativa de estabelecer-se a ordem, o que torna a prática com música monótona, mecânica e pouco musical. Brito, 2003. Ao contrário de práticas repetitivas como as citadas acima, a música deve ser trabalhada por meio da musicalização, que se caracteriza como o processo de construção do conhecimento musical que tem como objetivo despertar e desenvolver o gosto musical da criança. Conforme Brescia, 2003, a musicalização como um meio de construção do conhecimento, que tem como principal finalidade despertar e desenvolver o gosto musical, beneficiando o desenvolvimento da sensibilidade, criatividade, senso rítmico, do encanto de ouvir a música, da imaginação, memória, concentração, atenção, autodisciplina, do respeito ao próximo, da socialização e afetividade, também oferecendo uma real consciência corporal e de movimentação. Fica claro que os jogos musicais contribuem e muito para o desenvolvimento infantil. Capítulo 2. Atividades lúdicas para a educação infantil. Formas de atividades lúdicas. François de Lalande, 1984, relaciona as formas de atividades lúdicas infantis sugeridas por Jean Piaget referente aos jogos musicais são divididos em 3 formas, que automaticamente estimularão o desenvolvimento e aprendizado infantil. Sensório-motor, vinculado à exploração do som e do gesto. Simbólico, vinculado ao valor expressivo e à significação mesma do discurso musical. Analítico ou de regras,
vinculado à organização e à estruturação da linguagem musical. Duração das atividades. Referente à duração das atividades, Brescia, 2003, comenta que devem ser variadas, conforme a idade da criança, dependendo de sua atenção e interesse. Lembrando que é preciso respeitar a forma de expressão de cada um, mesmo que venha a parecer repetitivo ou sem sentido. É importante que a criança se sinta livre para se expressar. Uma das tarefas primordiais da escola é assegurar a igualdade de chances para que toda criança possa ter acesso à música e possa educar-se musicalmente, qualquer que seja o ambiente sociocultural de que provenha. Márcico, 1982, página 148. Limitações de aprendizagem. Podemos observar que alguns alunos encontram algumas limitações de aprendizagens, sendo necessário um olhar diferente do professor. Portanto, cabe aos educadores propiciar um ambiente acolhedor, fazendo com que a criança se sinta segura, garantindo seu bem-estar para que ela supere os desafios e sinta-se inserida no grupo, favorecendo assim a sua aprendizagem. Capítulo 3. Professores, mediadores do conhecimento. Refletindo sobre as capacidades e etapas do desenvolvimento da criança. Os professores, como mediadores do conhecimento, devemos refletir sobre as capacidades e etapas do desenvolvimento da criança, levando em conta suas conquistas e respeitando a individualidade de cada um, sendo que cada indivíduo tem suas limitações e facilidades para a aprendizagem. A interação com o meio o transformará, se o ambiente de aprendizagem for de afeto, amor e respeito. A escola como ambiente transformador. A escola como ambiente transformador tem um papel importantíssimo relativo ao desenvolvimento da criança, devendo permitir e criar situações de aprendizagem de forma lúdica, sendo que a criança terá, através dessas experiências, a possibilidade de perceber, sentir, experimentar e aprender de maneira prazerosa, permitindo que as mesmas tenham uma capacidade maior de desenvolver suas habilidades e competências. Devolução de aprendizagem. Conclui-se que, para que a criança venha a se desenvolver adequadamente, faz-se necessário permitir que ela aprenda de forma lúdica, explorando seu corpo, que tenha a possibilidade e a liberdade de conviver e interagir com outras crianças, outras pessoas, falar, cantar, dançar, brincar, correr, explorando seu corpo de maior forma possível. O professor pode utilizar a música como um recurso escolar, aproveitando a motivação própria da criança para tornar a aprendizagem mais atraente e prazerosa. Resultados, discussão. A pesquisa, ela ainda está em andamento, mas, no entanto, é possível afirmar que o professor pode utilizar a música como um recurso escolar, aproveitando a motivação própria da criança para tornar a aprendizagem mais atraente e prazerosa. Mas, para que ela venha a se desenvolver adequadamente, faz-se necessário permitir que ela aprenda de forma lúdica e que tenham a possibilidade e a liberdade de conviver e interagir com outras crianças, outras pessoas, falar, cantar, dançar, brincar, correr, explorar seu corpo da melhor forma possível. Palavras-chave: musicalização, educação infantil e pedagogo. Essas são as nossas referências. Muito obrigada. Ótimo! Parabéns! Trabalho bem referenciado. Que bom! Parabéns para vocês. Na sequência, nós temos as acadêmicas Endili Melo Souza, Gabriele Correia Oflin e Jennifer Silva Araújo Oliveira, com a importância da formação continuada dos professores. Vamos acompanhar o trabalho das acadêmicas? Boa noite, me chamo Endili Melo. Nós somos acadêmicas do curso de Pedagogia do 8º semestre. Nosso tema é sobre a importância da formação continuada de professores. Boa noite, meu nome é Gabriele Oefling. Boa noite, meu nome é Jennifer Araújo. Nosso professor orientador é o Sadir Ricardo da Silva Bastos.
Dando início, então, à nossa introdução, o processo de ensino-aprendizagem exige uma reflexão constante. Tendo em vista isso, é preocupante observar que nos dias de hoje há diversos professores acomodados, onde eles não refletem sobre suas próprias práticas pedagógicas. A consequência disso vem um resultado negativo na aprendizagem do aluno, pois sabendo que cada aluno aprende de forma diferente e tempo também, demanda então do professor ir em busca de novas metodologias de ensino para estar suprindo a necessidade do aluno. Sabendo disso, a formação continuada é um caminho facilitador da aprendizagem. Sendo assim, como que a formação continuada dos professores favorece a aprendizagem dos alunos? Objetivo: investigar o processo de formação continuada de professores no ensino fundamental dos anos iniciais da rede estadual de ensino no município de Lages, Santa Catarina. Os nossos objetivos específicos, então: descrever como acontece o processo da formação continuada, destacar os assuntos desenvolvidos nas formações continuadas e ressaltar o quanto a formação continuada se faz significativa para o educador e o educando. Nosso referencial teórico, então, capítulo 1. Formação continuada. 1.1. Aprimoramento da prática docente. 1.2. Formação inicial dos professores. Capítulo 2. 2. Formação continuada destinada à construção e partilha de saberes. 2.1. O processo de formação. 2.2. Principais assuntos desenvolvidos. E 2.3. Por que dedicar-se à formação continuada? Capítulo 3. 3. Formação continuada e o ensino-aprendizagem. 3.1. Como a formação continuada favorece a aprendizagem. A nossa metodologia. Então, trata-se de uma pesquisa qualitativa. Os sujeitos da pesquisa foram 10 professores dos anos iniciais de uma escola pública de Lages, e os dados foram coletados por meio de entrevista semi-estruturada. Esse processo de coleta de dados foi selecionado com o propósito de fornecer um conhecimento aprofundado sobre as práticas e percepções dos docentes envolvido no contexto da formação continuada. Os nossos resultados e discussões. A nossa pesquisa ainda está em andamento e os dados parciais apontam que, tendo em vista que os professores ocupam um papel fundamental na sociedade, servindo como base na formação dos cidadãos, o grupo dedicou-se à pesquisa sobre a formação continuada de professores. E quando perguntado se a formação continuada favorece o processo de ensino-aprendizagem, responderam que sim, que é um reforço e afeta na aprendizagem do aluno e na qualificação do professor. Os mesmos também afirmaram que se dedicaram à formação continuada para adquirir conhecimentos adicionais e manter-se atualizados diante das mudanças, aprimorando constantemente suas habilidades. E os entrevistados trazem como pontos positivos o aprendizado para proporcionar um desenvolvimento positivo na parte didática, mediação do conhecimento, ajudando a identificar dificuldades individuais e oferecer suporte adequado, adaptando métodos de ensino e abordagens para cada aluno e empoderando a prática educacional. Aqui estão as nossas referências. Muito obrigada e boa noite. Após acompanhar o trabalho das acadêmicas, queremos desejar a elas sucesso e dar os nossos parabéns. E você que nos acompanha, nós queremos agradecer e pedir que, se tiver algum questionamento,
alguma dúvida, alguma sugestão, algum elogio, faça através do chat. É muito importante para nós. Esperamos contar com a sua participação também, assim como agradecemos. E o trabalho da prática de leitura no processo de alfabetização, letramento, em uma escola da rede pública estadual do município de Lages, Santa Catarina, será apresentado pelas acadêmicas Adriana Ribeiro de Lis, Caroline Imanente Ribeiro, Cláudia Aparecida do Amaral e Luara dos Santos. Vamos acompanhar. Olá, somos acadêmicas do curso de Pedagogia do 8º semestre. Eu me chamo Cláudia Aparecida do Amaral. Aqui está a Adriana Ribeiro de Lis, Caroline Imanente Ribeiro e a Luara dos Santos. Nossa pesquisa ela é voltada para a prática de leitura no processo de alfabetização e letramento em uma escola da rede estadual de ensino em Lages, Santa Catarina. Temos como orientador o professor Sadir Ricardo da Silva Bastos. Bom, durante a formação, incluindo estágios e projetos como PIBID e residência pedagógica, notou-se que o estímulo à leitura nos primeiros e segundos anos do ensino fundamental está falhando. Os professores, focados em cumprir cronogramas, priorizam conteúdos de alfabetização, preterindo o incentivo à leitura, que é fundamental para o desenvolvimento cognitivo. Isso leva a um processo de ensino-aprendizagem, no ato de ler sem critérios claros e desconectado da realidade das crianças. Um dos questionamentos que se surge é: como essa prática vem sendo feita na sala de aula? Como ela é organizada? Que conteúdos são enfatizados? Que leitura é oferecida? Que materiais pedagógicos podem ser usados? O nosso projeto de pesquisa tem como objetivo geral analisar como acontece a prática da leitura durante o processo de alfabetização e letramento no primeiro e segundo ano dos anos iniciais no ensino fundamental, em uma escola da rede estadual de ensino no município de Lages, Santa Catarina. E tem também como objetivos específicos identificar como acontece a prática da leitura durante as aulas nos anos iniciais, seguindo para analisar as contribuições da leitura durante o processo de alfabetização e letramento, também examinar qual a importância do incentivo à leitura durante o processo de alfabetização e letramento e, por fim, identificar recursos didáticos utilizados para o incentivo à leitura. Dando continuidade na nossa metodologia, a pesquisa é quantitativa, é complementada os dados com a pesquisa qualitativa. O público-alvo inclui 153 pessoas, com 4 professores e 149 estudantes. A técnica de coleta de dados utilizada foi a aplicação de questionários elaborados a partir de observações prévias. Como resultado, então, a nossa pesquisa ainda está em andamento e revela que todos os participantes frequentam a biblioteca escolar. 48% desses estudantes gostam de histórias, 4% preferem notícias, 47% apreciam o gênero de receitas e 1% optam por outras leituras, então. Os professores, eles trabalham principalmente com textos narrativos, e 97% dos estudantes entrevistados afirmam ter momentos de leitura com a professora. Além disso, 95% dos estudantes consideram essa atividade muito importante em suas vidas, enquanto 3% veem como pouco importante, e 2% apenas relatam que é extremamente pouco importante a leitura em suas vidas. A seguir, então, temos os gráficos que explicam, esses resultados.
com 47% preferindo receitas, né, dos estudantes, 48% preferem histórias, como aponto gráfico, 4% preferem leituras como notícias e 1% preferem outras leituras, como tirinhas, contos de fadas, gibis. Esse próximo gráfico, ele vem apontando que 97% dos estudantes relatam que há momentos de leitura com as professoras e 3% apenas relatam que não há. Nesse gráfico, 95% das crianças apontam, então, que é muito importante a leitura em suas vidas, 3% que é pouco importante e 2% que é muito pouco importante a leitura em suas vidas. No entanto, assim como já tem lá nos resultados, né, a pesquisa vem apontando que as professoras elas trabalham com textos mais voltados para a narrativa. E como referência, então, temos a Base Nacional Comum Curricular, Carta de Paulo Freire aos professores e o currículo base da educação infantil e do ensino fundamental do território catarinense. Agradecemos a atenção de todos. Muito obrigada. Parabéns a esse grupo. Trabalho realizado e já apresentado. Que maravilha! Parabéns! E agora, a Fabielle do Amaral, o João Vitor de Oliveira, a Maria Alice dos Santos e a Natiele Franco querem apresentar a sua pesquisa intitulada O Protagonismo Infantil, a representatividade dos estudantes nos espaços deliberativos da escola. Vamos acompanhar? Boa noite a todos. A nossa pesquisa tem como título O Protagonismo Infantil, a representatividade dos estudantes nos espaços deliberativos da escola. Os acadêmicos são Fabielle, João Vitor, Maria Alice e Natiele. Temos como orientador o professor Sadi Ricardo da Silva Bastos, co-orientadora a professora Mareli Eliane Graup, e somos do curso de Pedagogia. Introdução. A pesquisa destaca o protagonismo estudantil, que envolve ações da escola, promovendo a participação dos estudantes nos espaços deliberativos da instituição. Problemática. Como ocorre o protagonismo estudantil nas escolas? Objetivo geral: verificar se os discentes participam ativamente das decisões referentes às práticas pedagógicas, do planejamento de atividades, gincanas, Semana das Crianças, etc., na atualização do projeto político-pedagógico e de conselhos deliberativos, em 2 escolas de ensino fundamental da rede estadual na cidade de Lages, Santa Catarina. Temos como objetivos específicos analisar a maneira que as instituições instigam as crianças e adolescentes em contexto de participação e atuação discente na elaboração do projeto político-pedagógico, PPP, em conselhos deliberativos e grêmio estudantil. Ressaltar a relevância do protagonismo estudantil em determinados núcleos escolares e como isso contribui para o desenvolvimento integral do cidadão. Correlacionar as informações que constam no PPP, Projeto Político-Pedagógico, das 2 escolas com políticas educacionais, Base Nacional Comum Curricular, Estatuto da Criança e do Adolescente, Currículo Base do Território Catarinense, com foco no protagonismo estudantil. Identificar estratégias utilizadas pelos professores para fortalecer o protagonismo estudantil em sala de aula. Nosso referencial teórico, então, é dividido em 3 capítulos. O primeiro é protagonismo infantil. Subcapítulo 1, a ausência do estudante nos espaços deliberativos da escola. O segundo, a formação integral e política do estudante. E o terceiro, a organização, espaço e tempo para o desenvolvimento das ações do protagonismo. O segundo capítulo é escola, um espaço democrático. Então, o primeiro subtítulo, gestão escolar versus estudante. A participação discente na elaboração e atualização dos documentos escolares.
E o último é ações docentes voltadas ao protagonismo infantil. E o último capítulo é documentos legais e seu envolvimento na autonomia da criança. Então, nós temos a Base Nacional Comum Curricular, Estatuto da Criança e do Adolescente e o Currículo Base do Território Catarinense. A metodologia. A amostra foi realizada com a gestão escolar, professores e estudantes de 5º ao 8º ano. O instrumento de coleta de dados foi um questionário, contendo perguntas abertas, fechadas e de múltipla escolha. Trata-se de uma pesquisa com análise de dados quanti-qualitativa, cuja abordagem combina elementos de pesquisa qualitativa e quantitativa. Bom, chegando então agora na parte que contempla os resultados parciais da nossa pesquisa, que ainda se encontra em andamento, nós trouxemos aqui então o gráfico 1, que se refere às respostas dos questionários que nós aplicamos nas duas escolas, com o corpo docente, a gestão escolar, e, como mencionado, alunos de 5º ou 8º ano do ensino fundamental. Este primeiro gráfico se refere às respostas dos questionários somente do corpo docente e da gestão escolar, e nós destacamos como uma das questões mais relevantes a questão 2, que diz: como você avalia a atual representatividade dos estudantes nos espaços deliberativos da escola? Grêmio estudantil, conselho de classe, elaboração conjunta do projeto político-pedagógico, e entre outros. Então aqui, como bem explícito aqui no gráfico, a maior parte coberta pela cor laranja, então 75% respondeu que a atual representatividade dos estudantes nos espaços deliberativos é regular. 19%, ali que corresponde à parte cinza do gráfico, respondeu que considera a representatividade dos estudantes alta. E, na parte menos destacada, menor parte do gráfico, que tem a porcentagem de 6%, na cor azul, respondeu que a atual representatividade dos estudantes nesses espaços deliberativos é baixa. Nos gráficos 2 e 3, traremos as duas questões que achamos mais relevantes, onde foi respondida por 187 alunos das duas escolas. A questão 3 diz: com que frequência você tem a oportunidade de expressar as suas opiniões e sugestões na escola? 51% dos estudantes destacou que pode se expressar às vezes. 21% respondeu que frequentemente, 20% raramente, e 8% dos estudantes respondeu que nunca pode se expressar. No gráfico 3, elencamos a questão 6. Você se sente ouvido ou ouvida pelos professores e gestores da sua escola quando você tem uma opinião ou sugestão? Então, 55% dos estudantes responderam que às vezes, 30% respondeu que frequentemente, 8% respondeu que nunca e 7% raramente. Considerações parciais, então a nossa pesquisa ela está ainda em processo, está em andamento, e até o momento os dados parciais indicam que os estudantes participam pouco de assuntos escolares. E quando a gente aplicou o questionário, a gente pôde perceber que os estudantes não tinham conhecimento sobre o protagonismo nos assuntos e decisões que os envolvem, mesmo este sendo um direito garantido pela legislação e presente no projeto político-pedagógico, PPP, das escolas. Então, nossas considerações parciais até o momento é que é um assunto que é garantido, principalmente pela Base Nacional Comum Curricular, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, é previsto nos projetos políticos pedagógicos das escolas, mas infelizmente não é um assunto que é muito colocado em prática. Então é necessário que a equipe gestora, é necessário que os professores revejam essas questões e exerçam o protagonismo com os estudantes, porque isso afeta também futuramente em outras áreas da vida deles, quando eles chegarem numa faculdade, e às vezes não ter essa autonomia de se expressar, não querer expor opinião, às vezes no próprio trabalho, não ter essa questão, né, de expor o que pensa, de dar sua opinião, não se sentir que é importante também. Então, é necessário que isso seja aplicado nas escolas, mas que também a gente consiga realmente trabalhar o estudante de forma integral. E ele, sendo o protagonismo do seu estudo, né, ele vai saber que ele é importante, que as decisões dele são importantes e que isso vai estar afetando na vida dele em outras áreas também.
Essas são, então, estão as nossas referências, então. Nós agradecemos a atenção e uma boa noite. Olha só, nossos parabéns. Vocês foram buscar o que o nosso estudante pode contribuir, trazendo a participação nos trabalhos, né, da escola, nos processos deliberativos, sendo estes protagonistas também. Parabéns! A importância do lúdico na educação infantil é o trabalho da Jéssica dos Santos de Moraes e da Maria Eduarda Nunes Borges, e vamos estar acompanhando. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à amostra do projeto A Importância do Lúdico na Educação Infantil. As acadêmicas são Jéssica dos Santos Moraes e Maria Eduarda Nunes Borges. O orientador é de Ricardo da Silva Bastos, no curso de Pedagogia e Licenciatura. Introdução. Tem como propósito reconhecer a importância do lúdico no desenvolvimento do aluno. Resulta na participação e interação de todos, considerando a sala de aula um espaço de convivência. É necessário pensar em atividades com recursos e materiais diferenciados. Portanto, neste sentido, o lúdico é um conceito amplo e abrangente, fundamental na formação da criança. Espera que o aluno desenvolva-se sabendo utilizar o lúdico no seu dia a dia, com confiança, respeitando o outro no cotidiano e na sociedade onde vive. O processo de ensino-aprendizagem exige atenção, tendo em vista que é necessário observar o cotidiano em sala de aula e saber qual metodologia está sendo usada, para então saber inserir o lúdico no dia a dia da criança, de forma segura e com resultados positivos. Sabendo que cada aluno aprende em tempos e formas diferentes, no qual o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem seja o maior objetivo a ser concluído. Então, o problema dessa temática é como trabalhar o desenvolvimento lúdico na educação infantil. Nosso objetivo geral é investigar as práticas pedagógicas e as estratégias de ensino usadas pelos professores, referentes ao uso do lúdico no processo de ensino-aprendizagem para alunos da educação infantil. Os objetivos específicos é evidenciar os conceitos dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da importância do lúdico de acordo com a BNCC 2019. Identificar também se os conceitos relacionados à ludicidade estão sendo trabalhados com os alunos em sala de aula e definir estratégias de ensino-aprendizagem que podem ser inseridas no cotidiano da sala de aula. A metodologia. Essa pesquisa é uma pesquisa qualitativa e a amostra selecionada para essa pesquisa consiste em 3 professoras da educação de turmas de berçário 2 e pré-1, da educação infantil, e o coordenador da escola. O local da pesquisa será uma escola de rede privada com ensino de segmento na educação infantil, localizada em Laje, Santa Catarina, o qual atende 205 crianças, com 14 turmas de ensino regular e 2 turmas no contraturno, entre berçário 1 ao pré-2. A pesquisa teve como objetivo enfatizar a importância do lúdico na educação infantil, mostrando, por meio do lúdico, a criança revela seu verdadeiro sentimento, amplia suas relações sociais e aproxima-se mais do mediador da sala de aula e desenvolve suas habilidades, assegurando-lhe 3 direitos fundamentais para a etapa da educação: o direito de brincar, criar e aprender. Também, a técnica utilizada para essa coleta de dados foi o questionário. Os nossos resultados esperados. Então, pode-se apontar que, de acordo com os professores ao qual a gente fez o nosso questionário, eles responderam que a ludicidade ela faz parte da aprendizagem do aluno, ajudando ele a construir o seu conhecimento,
com elementos reais, concretos e construção da sua própria inteligência, pelas formas de comunicação e interação da criança. Também é importante deixar que a criança aflore a sua criatividade, suas frustrações, para aprender a agir e lidar com seus pensamentos e sentimentos de forma mais espontânea, resolvendo assim os seus pequenos conflitos, ultrapassando seus próprios limites. Então, ao inserir o lúdico nos planejamentos, os desafios começam a partir da escolha de jogos e das brincadeiras, que serão determinadas por um adulto ou pelo responsável da criança. Eles informam ainda que promovem os conhecimentos específicos como matemáticos, linguísticos, científicos, históricos, físicos, estéticos, culturais, naturais e morais. E também cabe aos educadores e à gestão escolar recuperar a ludicidade dos alunos, ajudando eles a encontrar um sentido para a vida através do lúdico na educação infantil. Com isso, no processo de ensino-aprendizagem, os jogos e brincadeiras proporcionam ao aluno um ambiente prazeroso e motivador. É de suma importância valorizar e incentivar o lúdico, pois as brincadeiras proporcionam às crianças experiências a criar algo inusitado, diferente. Através das mesmas, aprende a respeitar o próximo, dividir e cresce como indivíduos. A criança aprende quando explora o mundo, o meio ambiente, quando manipula os objetos, troca com seus pais e vai buscando o conhecimento para mais tarde poder internalizá-lo. A motivação é considerada um importante fator para a aprendizagem de qualidade. Através das atividades lúdicas, os alunos podem ter excelentes oportunidades em mediar o prazer e o conhecimento, em que o mesmo enriquece o seu desenvolvimento intelectual. Aqui estão as nossas referências para o projeto. Muito obrigada a todos. Parabéns às nossas acadêmicas pelo trabalho realizado e por suas apresentações. Muito obrigado por estarem participando e também se dedicarem à pesquisa, né? Que vai produzir conhecimento. Agora, vai ter conosco o trabalho da Andréia Antunes de Souza da Silva e da Marielle Cristina dos Santos, com o título Etarismo no Ensino Superior. Os desafios enfrentados por acadêmicos de 40 a 60 anos de idade. Um trabalho diferente, com um título diferente, uma pesquisa recente dentre os nossos acadêmicos do curso de pedagogia. Vamos acompanhar? Boa noite a todos. Nós vamos apresentar o nosso projeto político-pedagógico sobre a pesquisa do etarismo no ensino superior, desafios enfrentados por acadêmicos de 40 a 60 anos. As acadêmicas eu, Andréia Antunes de Souza, e minha colega Marielle Cristina dos Santos. O nosso orientador, professor Sadi Ricardo da Silva Bastos, e o nosso curso de pedagogia, 8º semestre. A nossa introdução sobre o etarismo, que é no ensino superior, que é um termo usado, referenciado para as pessoas de 40 a 60 anos que sofrem preconceito ou discriminação. E apesar das mudanças na educação nas décadas de 80 e 90, ainda falta o acesso a ferramentas digitais que afetam esses alunos. A andragogia pode ajudar, mas os estereótipos associados à idade persistem. A andragogia significa que a educação aos adultos e estereótipos é a forma como o padrão que a sociedade impõe sobre as pessoas. Como o etarismo afeta a vida desses acadêmicos? Quais são as expectativas que esses acadêmicos têm em relação ao ensino superior? Pode-se combater esse comportamento preconceituoso, garantindo que todos tenham a igualdade e oportunidades na educação superior?
Essas são umas das grandes perguntas que estamos pesquisando. Passo a Então, palavra para minha colega. o objetivo geral é investigar o fenômeno do etarismo na graduação inicial, especificamente nos cursos de licenciatura da universidade. Os objetivos específicos são identificar as barreiras e dificuldades enfrentadas por esses acadêmicos, analisar as estratégias de ensino eficazes em que os professores utilizam para apoiar esses alunos, e identificar as causas e as consequências causadas pelo fenômeno do etarismo. Então, aqui nós temos o nosso referencial teórico, no qual o primeiro capítulo aborda a educação em nível superior, trazendo no primeiro subcapítulo a evolução histórica da educação em nível superior, falando que teve seu início lá na Europa, no século XII, com a criação das primeiras universidades na Itália, na França e na Inglaterra, na qual eram voltadas para o estudo da teologia, direito e medicina. E no Brasil, a primeira universidade foi criada em 1808, lá na Bahia. Então, no segundo subcapítulo, fala que os tipos de instituição de ensino superior, destacando as universidades, faculdades, institutos federais, escolas superiores e faculdades interativas. No terceiro subcapítulo, fala da importância da educação em nível superior para a sociedade. Nós trouxemos, então, uma citação de Paulo Freire, em que ele diz que a educação superior não pode ser um processo de adaptação do estudante ao mundo, mas sim um processo de transformação do mundo pelo estudante. Então, ele destaca a importância da educação superior estar comprometida com a formação de cidadãos críticos e atuantes na transformação da realidade social em que vivem. Então, no segundo capítulo, fala sobre o etarismo no ensino superior, preconceitos, estereótipos e impactos. Então, aqui já fala do termo etarismo, que foi cunhado pelo médico geriatra Robert em 1969. Ele criou esse termo para descrever a discriminação contra adultos mais velhos, mas hoje em dia ela se aplica a qualquer forma de discriminação com base na idade, abrangendo todas as faixas etárias. Então, no primeiro subcapítulo fala dos preconceitos e estereótipos relacionados ao envelhecimento, no qual a autora brasileira Fran Winandi fala que, no caso do envelhecimento, os estereótipos mais comuns são negativos e dão origem ao preconceito e à discriminação. Por isso, dizemos que os estereótipos, eles são as raízes do etarismo. Agora, passo a palavra para minha colega Andréia, que vai falar o segundo subcapítulo. O segundo subcapítulo, efeitos do etarismo no ensino superior. Um dos efeitos é a baixa autoestima, causando uma pressão e afetando o psicológico e o emocional dos acadêmicos. Também a desistência de vários que desistem por sofrer e não se sentirem incluídos. Também causando ansiedade, e uma forma de bem concretizar sobre os efeitos foi o que a acadêmica de mais de 40 anos sofreu na universidade através de 2 jovens. Isso é bem nítido em nossa comunidade e a gente pode ver que existem mesmo em forma real esse etarismo. No terceiro capítulo, Educação para Todos, combatendo o etarismo no ensino superior. As estratégias para combater o etarismo. No subcapítulo 1, podemos ver, então, essas estratégias. Uma das estratégicas é a educação intergeracional, a interação dos colegas, sobre conscientização e valorização das experiências. Também podemos colocar as políticas inclusivas, que garantam a igualdade de oportunidades para todas as pessoas de todas as idades. E no segundo subcapítulo, o crescimento da população adulta que ingressa à universidade. Segundo o INEP, tem sido observado mundialmente e também no nosso Brasil sobre as pessoas que ingressam.
No ano de 2011 e 2022, cerca de 93,84% de pessoas acima de 40 a 60 anos ingressaram nas universidades. Passo a palavra para a minha colega Mari. Então, a metodologia utilizada foi o tipo de pesquisa exploratória e descritiva. Os sujeitos da pesquisa foram 24 acadêmicos matriculados nos cursos de licenciatura, na faixa etária de 40 a 60 anos. A técnica de coleta de dados foi o questionário. A análise de dados foi a abordagem quanti-qualitativa. Então, aqui nós temos os resultados e discussão. Os resultados da coleta de dados em gráficos, no qual observamos que a pesquisa ela ainda está em andamento. A primeira pergunta do gráfico foi: sofreu preconceito de familiares por estar estudando na universidade? A grande maioria respondeu que não, com 66,7%. Na segunda pergunta do gráfico foi feita: acredita que a idade tem sido um fator relevante para a forma como os outros acadêmicos ou até mesmo professores interagem com você? 58,3% responderam que não. 29,2% responderam talvez. E 12,5% responderam que sim. A terceira pergunta foi: acredita que a universidade oferece suporte adequado para estudantes da fase adulta? Então, aqui também a maioria respondeu que sim, porém tivemos respostas variadas. Na quarta pergunta, já se sentiu discriminado ou tratado de forma diferente por causa da sua idade na universidade? 66,7% responderam não. 33,3% responderam que sim, às vezes. E uma das formas da gente perceber é quando uma acadêmica com mais de 40, 60 anos ingressa no curso talvez de música, que geralmente a nossa sociedade tem estereótipo que somente os mais novos podem pertencer. O nosso referencial teórico, as nossas referências e uma boa noite a todos. Obrigada pela atenção. Muito bem, parabéns a vocês, acadêmicas, pelo trabalho que realizaram. Que bom que assim estão fazendo. Ótimo, muito obrigado por fazer nós também pensar nesses jovens há mais tempo e que voltaram à universidade para fazer quadro, parte e estarem, né, se aperfeiçoando, tá? E também evoluindo dentro da sua vida e das suas profissões. Parabéns para vocês. E agora, a Charline e a Fabíola Mota Madruga trazem o pedagogo e a ecoterapia como possibilidade de aprendizagem. Boa noite a todos. Iremos apresentar o nosso projeto de pesquisa, qual o tema trata: o pedagogo e a ecoterapia, possibilidades de aprendizagem. Acadêmicas, Fabíola Mota Madruga e Charline Bomafei. Orientador, professor Sadi Ricardo da Silva Bastos, curso Pedagogia, 8º semestre. Boa noite, meu nome é Charline Bomafei e vou apresentar a introdução. Então, o papel do pedagogo é criar situações que encaminhem a utilização dos recursos disponíveis durante as sessões de ecoterapia para as atividades escolares, trabalhando as dificuldades da prática do praticante no processo de aprendizagem. Então, nesse sentido, questiona-se, né, como a ecoterapia contribui para o processo de aprendizagem dos estudantes e qual o benefício que a utilização do cavalo traz na terapia. O nosso objetivo geral é investigar as contribuições da prática da ecoterapia para o processo de aprendizagem dos estudantes. Nossas metodologias, então a pesquisa é uma revisão bibliográfica sistemática com coletas de dados em artigos, revistas e livros.
Aqui está o nosso referencial teórico, que aborda 3 capítulos. Eu irei apresentar o capítulo 1, iniciando pela história da ecoterapia. Então, o que é a ecoterapia? A ecoterapia é um método terapêutico educacional que utiliza o cavalo, né, como instrumento, de forma interdisciplinar. Então, a ECO chegou aqui no Brasil em 1989, através da ENDE Brasil, que é a Associação Nacional de Ecoterapia. Então, o termo ecoterapia, ele foi registrado pela ENDE Brasil. E a ECO, ela pode trazer muitos benefícios, né? Benefícios físicos, psicológicos, educacionais e sociais. A terapia de ecoterapia, ela pode ser realizada em centros especializados com profissionais treinados, né? E a equipe da ecoterapia, ela é formada por fisioterapeuta, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, pedagogo ou psicopedagogo, a equipe médica, fonoaudióloga, educador físico. Então, são a equipe que trabalha, né, na ecoterapia. Como que funciona essa prática da ecoterapia? Então, antes de iniciar a prática, é feita uma anamnese, inicialmente. Através dessa anamnese, é feito um plano terapêutico individualizado para o praticante, em cima daquilo que é a dificuldade, em cima daquilo que precisa ser trabalhado com o praticante. E esse processo, esse tempo, são divididos em 4 etapas, sendo a primeira hipoterapia, que é o momento que o praticante precisa de auxílio para tudo. A segunda etapa é educação, reeducação equestre, que nesse momento o praticante, então, realiza atividades sobre o dorso do cavalo, né? E a terceira é a pré-esportiva, que o aluno ele já tem o total domínio sobre o cavalo. Claro, todas as terapias acontecem sendo observadas, mas nesse momento ele já tem o domínio sobre o cavalo. E a quarta e última seria a esportiva, que nesse momento o aluno ele recebe alta, né? Então, ele recebe alta e ali ele é inserido em uma escola de equitação. E aí ele já passa a participar de competições. Então, o cavalo como instrumento. O cavalo, ele tem um movimento tridimensional, né? E esse movimento, ele é uma imitação do caminhar do ser humano. Então, o caminhar do ser humano com o caminhar do cavalo é uma imitação, né? E o cavalo, ele passa pra gente uma imagem de força, poder e vitalidade. E essa mesma sensação que o ser humano, quando está sobre o dorso do cavalo, ele sente, né? Então, essa sensação de potencialidade. E o cavalo, ele tem algumas características, não existe uma raça específica, mas sim algumas características que se pede, né, para que o cavalo possa ser um cavalo da ecoterapia. Então, se pede cerca de 1,50 metros de altura, que o cavalo seja manso, dócil, de preferência o cavalo adulto, porque o cavalo adulto, ele é mais tranquilo, ele já passou pelo aquele processo de desenvolvimento neurológico e psíquico. Já o cavalo criança, não, ele ainda está nessa fase de desenvolvimento e ele é muito agitado por ser um cavalo criança. O cavalo também traz 3 andamentos naturais, o passo, o trote e o galope. Geralmente o mais utilizado é o passo, né, que é o mais tranquilo. Vou passar a palavra agora para minha colega Charline, que vai falar um pouquinho sobre o capítulo 2 e 3. Dando continuidade com o capítulo 2, então, falando sobre a importância desse olhar, né, do pedagogo no desenvolvimento cognitivo do praticante, né, na ecoterapia. Então, o olhar do pedagogo, né, na ecoterapia, ela é muito importante para identificar essas necessidades cognitivas do praticante. Então, lá na ecoterapia vai ser adaptadas as atividades com o perfil do aluno e o seu desenvolvimento. Então, lembrando, né, ressaltando que na ecoterapia não se alfabetiza, né? Então, 30 a 45 minutos de sessão não substitui, né, o trabalho feito em sala de aula. Mas sim, a ecoterapia auxilia no desenvolvimento do processo de aprendizagem. Então, o pedagogo ele pode contribuir, né, focando nas queixas familiares lá da escola. Então, junto com o pedagogo lá da sala de aula, o pedagogo da ecoterapia ele pode ir lá identificar essas dificuldades, trazendo para a ecoterapia, para ser trabalhado ali essas dificuldades que o aluno encontra, né? E para estar melhorando, né, através das atividades lúdicas com o cavalo e outras atividades relacionadas. Então, seguindo ali com o capítulo 3, com os benefícios de aprendizagem do ambiente escolar,
através da ecoterapia, né, pode melhorar a aprendizagem da escola, né, promovendo desenvolvimentos, né, e habilidades cognitivas, como atenção, raciocínio lógico, e além de estimular, né, a motivação e o interesse pelo aprendizado. Então, pelo meio da ecoterapia, as crianças com problema de aprendizado, elas apresentam excelentes resultados, né? Pela prática, né, da ecoterapia, eleva a autoestima, memória, então a concentração e a postura dos pequenos em relação às atitudes. Então, a ecoterapia, ela é aliada à pedagogia, né, e torna-se bem atraente para quem necessita atendimento nessa área. Então, eu encerro com uma citação de Paulo Freire, 1999, que sustenta que a ecoterapia pode ser utilizada para auxiliar no processo de aprendizagem. Então, aqui estão nossos resultados. Vale ressaltar que a pesquisa está em andamento, né? No entanto, é possível afirmar que a necessidade de maiores estudos acerca da abordagem terapêutica e da uniformização da ecoterapia no sistema comum educacional, né? Então, é necessário que a terapia equestre passe a ter uma proposta terapêutica mais comum e acessível, uma vez que isso, além de abranger mais pacientes, possibilitaria que mais conhecimentos a respeito da prática fosse adquirido. A ecoterapia assume um caráter pedagógico fundamental e pode se constituir para determinado conjunto de crianças como alternativas necessárias para seu desenvolvimento psicomotor, afetivo e social. Aqui segue as nossas referências que a gente utilizou e desde já eu agradeço. Boa noite. Boa noite. Nossos parabéns às acadêmicas que trouxeram esse trabalho. Nosso muito obrigado por trazer essas reflexões. E você, já deu o seu link? Já deu o seu like aí? Já postou as suas sugestões? Já fez os seus elogios? Já fez algum questionamento? Faça, estamos aguardando. Contamos também com a sua participação e que agradecemos muito. Enquanto você faz isso, nós queremos assistir o trabalho da Alexandra de Sales Ribeiro Nunes, intitulado Construções de Saberes, Vivências e Práticas Transformadoras na Iniciação à Docência. Vamos acompanhar? Boa noite a todos. Somos acadêmicas do curso de Pedagogia da Uniplac e participantes do programa PIBID. O tema do nosso trabalho é Construção de Saberes, Vivências e Práticas Transformadoras na Iniciação à Docência. Meu nome é Gabriele Lopes, eu estou na 4ª fase de Pedagogia EAD. Boa noite, meu nome é Alexandra, eu estou na 6ª fase de Pedagogia EAD. A coautora do nosso trabalho é a Karine Aparecida Müller e ela trabalha na escola EMEP Santa Helena. As palavras-chave, então, do nosso trabalho é iniciação à docência, aprendizagem, vivências e intervenção. Este trabalho desenvolveu-se no contexto do Programa de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID, promovido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, juntamente com o curso de Pedagogia da Universidade do Planalto Catarinense, a Uniplac, e com a Secretaria Municipal de Educação na IMEP Santa Helena. A integração ao ambiente educacional iniciou-se com estudos e conceitos da sequência didática, buscando o aprimoramento contínuo com os estudos aprofundados. O objetivo, então, era compreender o processo de aquisição de conhecimento dos alunos em relação à alfabetização, letramento e numeralização, com turmas de anos iniciais do ensino fundamental para desenvolver a formação de sujeitos críticos e autônomos. Metodologia. As atividades pedagógicas foram realizadas de forma prática e interdisciplinar, por meio de observação participante e intervenção escolar, com acesso ao PPP da escola e ao planejamento pedagógico e organização das aulas, bem como a organização escolar, gestão e procedimentos diversos. A pesquisa foi realizada com base na abordagem metodológica da teoria histórico-cultural de Vygotsky, com base referencial à literatura de Santa Catarina 2014, Morin 2000
e Base Nacional Comum Curricular, a BNCC 2018, entre outros. Então, agora eu vou falar um pouco sobre a minha intervenção. Ela ocorreu no 3º ano. Eu trouxe o boliche do sistema monetário. Eu separei eles em 2 equipes e chamei cada um para jogar a bola. Conforme caíam as garrafas, eles juntavam e viam a quantidade de dinheiro. Tomavam e, se acertassem, ganhavam ponto para a equipe. Então eu achei que eles interagiram bastante e tiveram um bom aproveitamento na intervenção. Uma das minhas intervenções lá na EMEB Santa Helena, então, iniciou no 5º ano, e nas observações eu percebi que eles tinham uma dificuldade na questão da multiplicação. Eles não conseguiam realizar as continhas sem utilizar a calculadora ou a tabuada. Então, eu realizei um jogo bem lúdico, bem dinâmico, para eles trabalhar essa questão. O nome do jogo é Trilha da Multiplicação, onde eu separei eles em 3 equipes. Eles escolheram o nome de cada equipe para ficar mais dinâmico, mais divertido para eles. E então a trilha tem partida e chegada, aonde eles jogavam o dado, conforme o número que caía no dado, eles escolhiam umas fichas selecionadas lá, e nessa ficha tinha um probleminha de multiplicação. Se eles respondessem corretamente, eles avançavam a quantia de casa conforme tiraram no dado. Quem chegasse primeiro ganhava. O jogo tinha algumas regrinhas, que seria o não uso da tabuada ou da calculadora, e eu instiguei bastante o trabalho em equipe para eles conversarem lá e conseguirem resolver o probleminha lá de multiplicação. Também elaborei medalhas de colocações, então quem ganhou saiu em primeiro lugar, quem chegou mais próximo à chegada ficou em segundo, e quem ficou mais para trás, no caso, na trilha, ficou em terceiro lugar. A devolutiva deles, a reação deles foi bem boa, foi bem dinâmica, assim, eles gostaram bastante. Foi uma aula bem diferenciada, e eu também, como a minha primeira aula prática no projeto, foi bem interessante também e foi bem produtivo. Os resultados, então. Percebeu-se a importância de trabalhar de forma integrada, articulando os conteúdos das diferentes áreas do conhecimento, para promover uma educação integral e significativa. Podemos observar a importância de aliar a teoria e a prática, buscando uma aprendizagem que esteja relacionada com a realidade dos estudantes. As vivências ao PIBID dispuseram a oportunidade de experimentar diferentes metodologias e estratégias de ensino, possibilitando uma reflexão crítica sobre práticas docentes. Assim, as experiências vivenciadas contribuíram significativamente para o desenvolvimento profissional de todos e todas as participantes, ampliando seus conhecimentos pedagógicos e promovendo uma visão abrangente sobre a prática docente. Então, queremos agradecer primeiramente à CAPES pela concessão da bolsa e por nos disponibilizar essa oportunidade de experimentar essa experiência, né, esse projeto que está sendo muito agregante para a nossa área profissional, para a nossa graduação, né? A gente está aprendendo bastante. É muito importante essa inserção lá dentro de uma escola, enquanto acadêmicas, né? Para conseguir realmente observar e entrar nesse mundo real da escola. Agradecer também à Uniplac, que é a mediadora do projeto, né, que apoiou a causa aí, e agradecer a Secretaria de Educação e a EMEB Santa Helena ali por abrir as portas da escola para a gente entrar no ambiente escolar lá deles, tá bom? Muito obrigada, tenha uma boa noite. Boa noite. Parabéns, Alexandra. Que bom que você trouxe essas reflexões para nós. Nossos parabéns. Tá? E dando continuidade, temos, então, os caminhos da aprendizagem. Contribuições do ensino da matemática e o processo de alfabetização e letramento das acadêmicas
Aline Fernandes de Oliveira Varela de Oliveira, Caroline Mendes Cipriano e Marielle Cristina dos Santos. Vamos acompanhar. Caminhos da aprendizagem, o processo de alfabetização e letramento e o ensino da matemática. Os acadêmicos Aline Fernandes, Gilson Carlos Antunes de Lima, Jamília Zeferino, Caroline Mendes Cipriano, Marielle Cristina dos Santos, juntamente com as orientadoras Ana Paula Mabilha e Marta Calegari, do curso Pedagogia e Pedagogia IAD, apresentam o projeto da residência pedagógica. Introdução. O programa Residência Pedagógica busca aprimorar a formação inicial dos acadêmicos envolvidos no projeto Caminhos da Aprendizagem. Na EMEB, Nossa Senhora dos Prazeres, sob coordenação da preceptora Ana. O projeto atende alunos dos anos iniciais com dificuldades em matemática e alfabetização. Na matemática, a gente trabalha a alfabetização matemática como ato de aprender a ler e a escrever, a linguagem matemática. Isso é, compreender e interpretar os sinais, signos e símbolos, que representam as ideias básicas para o domínio da disciplina, bem como expressar por meio das mesmas. Nesse dia foi planejada uma atividade para matemática chamada Roleta da Multiplicação. Evidentemente, a multiplicação foi aplicada apenas para o 4º ano, né, que já estão desenvolvendo essas habilidades, e para as turmas de 2º e 3º ano, a brincadeira foi adaptada para a roleta da adição, onde consistia na participação deles em visualizando os números, acertarem as operações. Então, se gerou uma interação muito bacana entre os alunos, foi possível ali realizar uma disputa entre eles, entre duplas, né? E foi percebido assim que quando eles visualizam e interagem, né, nas atividades, fica muito mais fácil e melhor o aprendizado deles. Alfabetização e letramento. A alfabetização ela é compreendida assim como o processo de aquisição do código escrito, compreendendo nele as competências e as habilidades da leitura e da escrita. Ou seja, quando se fala em alfabetização, fala-se necessariamente em um processo que envolve uma mecânica de aquisição da linguagem escrita. Então, a gente trabalha a alfabetização a partir do livro Letrar, que é de Magda Soares, onde ela defende a importância de uma abordagem integrada entre alfabetização e letramento, em que o ensino da leitura e da escrita esteja relacionado ao uso social da linguagem. Então, segundo a Magda, a alfabetização ela diz respeito ao processo de aprendizagem do sistema de escrita, enquanto o letramento abrange o domínio das práticas sociais de leitura e escrita. Ela destaca a importância de considerar a diversidade linguística e cultural dos alunos, além de valorizar o contexto e as experiências de vida de cada criança no processo de ensino e aprendizagem. Ela também ressalta a importância de uma abordagem reflexiva e crítica, que promove a compreensão e o uso responsável da linguagem. Então, a partir desse conceito de alfabetização e letramento, nós elaboramos as atividades para poder trabalhar integradamente, tanto com a alfabetização quanto com o letramento. Como, por exemplo, ali na primeira imagem, em que é uma atividade lúdica que as crianças precisavam formar palavras a partir de sílabas espalhadas dentro de forma geométrica. Então, essa atividade está relacionada tanto com a alfabetização quanto com o letramento. Agora, a colega Jamile vai complementar um pouco. Ali na segunda imagem, foi proposta uma atividade com balões, e esse uso do lúdico é muito importante,
porque faz com que os estudantes criem interesse pela alfabetização, que a alfabetização não seja aquele processo monótono, que venha a ser divertido e que desperte esse gás, né, deles para com o aprendizado. Então, o projeto vem também com essa importância e, às vezes, as crianças até brigam para ver quem é que vai participar, né? Então, isso demonstra que o nosso trabalho está sendo bem feito e que é muito importante esses outros recursos, né, para além do papel e da caneta. Aline? A parte lúdica, ela é muito importante porque a criança, ela aprende brincando. Porém, ela tem que, na brincadeira que a gente está fazendo com eles, de matemática ou de alfabetização, ela tem que saber o que ela está fazendo, não é só simplesmente ali, tem que saber diferenciar para eles a brincadeira, que é para o aprendizado deles, não é só uma brincadeira ali sem sentido, mas eles ficam muito, muito contentes, igual a colega Jamile falou ali, eles é uma disputa para ver quem consegue mais, quem sabe mais, é bem gratificante, sim. Aqui nós temos a foto da nossa equipe, que é composta, também tem a professora Martinha, que é a nossa orientadora, a nossa preceptora Ana e nossos colegas. Considerações finais. Reconhecendo que a aprendizagem é um processo contínuo, estamos satisfeitos em observar o processo gradual das habilidades dos alunos envolvidos no projeto. Diante disso, nossa abordagem envolve diversas possibilidades para planejar esses momentos de ensino, onde a perspectiva lúdica desfruta de um papel importante no contexto. Nossa principal ferramenta é o planejamento cuidadoso, que orienta e organiza o trabalho na elaboração das aulas de reforço no âmbito do programa Residência Pedagógica. As referências têm o livro da Magda Soares, da Kátia Souza, e o documento da Secretaria Municipal de Educação. Essa foi nossa apresentação, a gente agradece, até logo. Parabéns a Marielle, a Caroline e a Aline. Que bom que vocês assim o fizeram. Agora, vamos trazer para a apresentação o trabalho da Maria Eduarda de Oliveira Córdova sobre o estágio supervisionado na educação infantil, Semana Numérica na Alfabetização. Olha que título importante, bonito, né? E reflexivo. Vamos acompanhar. Boa noite. Vamos falar um pouco sobre o nosso estágio supervisionado na educação infantil, Semana Numérica na Alfabetização. Acadêmicas Bruna e Maria Eduarda, orientadora Marta. O nosso estágio foi feito no CEIM Jonathan Kisterenko, localizado no bairro Jardim Panorâmico, que atende 58 alunos, é um ambiente escolar acolhedor, tem 4 salas, uma cozinha, 3 banheiros e um parque. A participação dos pais da comunidade auxilia no desenvolvimento do espaço. O objetivo do nosso trabalho de estágio foi de colocar em prática toda a aprendizagem que nós tivemos no longo do semestre. O foco era observar e direcionar nossos estudos teóricos na prática do CEIM. O estágio foi muito importante para a nossa formação, pois nos proporcionou ainda mais uma reflexão sobre a vivência do ambiente escolar. Nos mostrou mais ainda a realidade, o como que é trabalhar em sala de aula em prática. Já na metodologia, nos períodos de estágio, desenvolvemos nosso trabalho em campos de experiência da educação infantil. Nesse momento, podemos observar e coparticipar os nossos propósitos em sala de aula. No primeiro momento, desenvolvemos o método de observar.
Observamos o andamento do CEIM e sua rotina. Quando já nos habituamos com o local e com as crianças e funcionários, demos início à coparticipação, que naquela ocasião auxiliamos os professores com as atividades referentes à Páscoa. Logo após terminado o período de coparticipação, demos início ao plano de aula, para utilizá-lo na regência da turma, e optamos pela turma pré-2, por estar na fase de alfabetização. Juntamente com a professora regente da turma, escolhemos para o tema do nosso plano de aula, nomeamos o plano de aula como Semana Numérica. Nesse momento, nos dedicamos a dar atenção para os alunos individualmente e coletivamente. Ali nas imagens aparecem alguns dos trabalhinhos que a gente fez no CEIM, como trabalhamos a música dos índiozinhos, que envolve a numeração, e o jogo dos boliches, que tem os números que os alunos tinham que falar que número que é. Já nos resultados, podemos notar que o nosso objetivo foi alcançado, pois conseguimos colocar em prática toda a teoria que nos desenvolvemos nesses semestres. Parabéns, Maria Eduarda. Que bom que assim você o fez. Muito bem, tá? Ficamos contentes de ver todo esse trabalho realizado no decorrer do estágio. Kátia Silene Rodrigues e Caroline Mendes Cipriano vai trazer para nós os caminhos da observação participante nas escolas. Vamos assistir? Bom, olá, acadêmicos e professores. O nosso trabalho é sobre caminhos da observação participante nas escolas. As acadêmicas Kátia Celine Springer Rodrigues, Caroline Mendes Cipriano e a orientadora Marta Calegari, com curso de Pedagogia EAD. A introdução. O período de estágio é o momento em que os alunos da graduação têm a oportunidade de observar e aprender na prática. Todas as aprendizagens adquiridas ao longo do curso, juntar a teoria e a realidade da escola para visualizar suas ações e suas problemáticas. Vivenciar os conhecimentos adquiridos durante o curso, assim como refletir sobre quais práticas escolher e como agir dentro da instituição educativa. Objetivo: observar e compreender a rotina da escola e ajudar nas tarefas e atividades que nos é apresentada. Metodologia: nesse trabalho usamos os métodos de observação e pesquisas bibliográficas para a produção do relatório. Resultados esperados. Ter realizado esse estágio em grupo foi de grande aprendizado para as nossas vidas profissionais e pessoais. A receptividade da escola... Ih, Carol, tem que aumentar, não estou enxergando, né? Tá ruim, né? Eu vou aumentar um pouco. Parabéns, Kátia. Parabéns, Caroline. E é isso aí, pessoal. Parabéns. Parabéns aos acadêmicos do curso de Pedagogia pela apresentação dos seus trabalhos. Trabalhos muito bons, reflexivos. Foi muito importante assistir cada um. Aproveito também para parabenizar todos os acadêmicos desse grupo de trabalho, tá? E quero, e não posso esquecer de deixar aqui os nossos parabéns para toda a equipe organizadora da 26ª Mostra Científica da Uniplac. Que eles são fantásticos para desenvolver, para organizar e para acompanhar todo esse trabalho. Parabéns! E esta live ficará disponível no YouTube
dentro dos canais de comunicação da Uniplac. Sendo assim, agradecemos a sua participação e audiência. Muito obrigado e até a próxima!